Boa noite, tudo bem? Aqui é o Rogério Silva do canal Momentos com Jesus Cristo. Bom, então hoje, mais um vídeo do canal, E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da gente realmente estar com Deus, tá? Seguir a Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, E para que nós possamos entender com mais precisão a importância dessa nossa ação de ficar do lado do bem, vamos analisar os nossos dias. Bom, eu me batizei na igreja, para quem não sabe, eu sou membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu me batizei na igreja, eu era um garoto ainda, em 1984. Faz tempo, Mas eu era muito jovem, muito garoto, Mas eu me lembro que naquela época nós vivíamos no regime militar, Então o Brasil era um país mais tranquilo para se viver. Não existia nada dessas violências que a gente existe hoje, Esse caos, essas gangues, Essas facções criminosas, esses assaltos, esses suicídios, esses crimes, assassinatos, Ninguém não via esses roubos à mão armada, esse perigo, Você tem medo de sair de casa, tem medo de ir sair, mas não voltar, Então, tá um caos o mundo, Mas o Brasil também está muito ruim, assim, no sentido, falando o lado ruim dele, Mas tem um lado bom também, tá? Que eu vou já falar sobre ele. Então, nessa época que eu fui batizado, gente, como eu já falei, nós vivíamos um período, do regime militar. Nós éramos protegidos pela ordem e o progresso do regime militar. Então, a gente vivia realmente em um paraíso aqui no país. Não existia nada disso que nós temos hoje em termos de violência, em termos de corrupção, do governo, essas coisas, Assim como hoje não, com certeza. Então veja só, naquela época os discursos da igreja, eu nunca ouvi um líder em uma conferência, ou destaca, ou mesmo uma conferência geral, de os líderes falarem muito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, de os líderes falarem muito sobre os últimos dias, dos perigos, essas coisas, ninguém não ouvia muito. Era mais discurso sobre fé, sobre amor, sobre o dízimo, sobre jejum, sobre amor ao próximo, coisas assim, que era para nos edificar e tal. Não eram discursos assim, falando de catástrofe, de perigos, essas coisas ninguém não ouvia muito, Tá? Então era períodos mais tranquilos, Tudo que a gente ouvia no discurso a gente ficava muito confortável e tranquilo. E algumas vezes, você via um líder ou outro falando, sobre os últimos dias, sobre a vinda de Cristo, mas era muito raro. Mas eu lia bastante livros da igreja. Além das escrituras, a igreja sempre produziu livros, esclarecedores. Então eu gostava de ler sobre a segunda vinda. E o que eu lia, eu temia muito de um dia acontecer, de um dia estar vivendo essa época. E infelizmente, mas felizmente, porque também faz parte do propósito divino, que esses dias difíceis acontecessem, porque estava previsto, para acontecer, para realmente Cristo vir, Então, veja só, hoje nós estamos vivendo exatamente aquilo que eu lia nos livros dos últimos dias. Hoje eu ouço os profetas, os apóstolos, em uma conferência geral, falando sobre a segunda vinda. Eles falam constantemente sobre a segunda vinda, E antigamente eles falavam sobre os últimos dias, mas poderia ser contados longamente, Hoje em dia eles falam dos últimos dias como se fosse para já, que a gente possa contar muito curtamente, esses últimos dias. Então, infelizmente ou felizmente, porque infelizmente porque a gente não gosta de coisa ruim, Mas felizmente a gente sabe que quanto mais a terra se enche de iniquidade e de pecado, mais próximo está a segunda vinda, E nós anseiamos por isso, Para começar logo o milênio. Tá? Agora, logicamente, que a gente só anseia, no meu caso,
se eu estiver preparado, né? Porque se eu não estiver preparado, meu querido, minha querida, eu estarei ferrado, né? Porque Cristo vai vir e vai fazer o julgamento. E só quem vai viver no milênio são as pessoas justas, né? Tanto aquelas que estão vivendo na terra, como aquelas que vão ressuscitar, né? Então o milênio está à porta, né? Então a gente vive um período de caos, onde os governos, né? Onde a mídia, né? Coloca medo no cidadão, medo nas pessoas, onde se criam guerras biológicas, que é uma que nós estamos vivendo agora, onde é instalado o medo, né? O terror, e depois eles acham a cura para poder se beneficiar com vendas de medicamento, com vacinas, seja lá com o que for, né? Eles trazem o caos para trazer a solução para se beneficiarem, né? E com o intuito de dominar, né, a humanidade, né? Porque, gente, por trás de tudo que é ruim está Satanás e seus anjos, né? Porque, gente, as escrituras nos avisam, nos ensinam que o propósito de Satanás é impedir que nós, filhos de Deus, seja exaltado, seja salvo. E uma das coisas que ele usa muito, o inimigo, para poder impedir que nós possamos ser salvos, é o seguinte: ele mexe com a vida das pessoas, ele quer tirar a vida das pessoas fisicamente. Ele acha que tirando fisicamente vai impedir que as pessoas progridam aqui e tenham sua experiência terrena, né? E também destruindo famílias. Isso daí que é o mais grave, né? Porque uma pessoa ele pode destruir a vida, mas se a pessoa não tiver um conhecimento da verdade, ela vai ter no outro lado do véu, né? Se ela tiver o conhecimento da verdade, estiver preparada, ela vai para o céu, né? Para ser exaltada, né? Mas a família é um alvo, né? É muito importante que ele atinge, que ele tenta atingir, que ele atinge, que é a destruição das famílias. E a gente vê, né, hoje em dia as práticas sociais quais são, né? Quais são os pontos que eles estão atacando, né? É aprovar o casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, onde não tem mais aquela ordem, né, que existia antes, tira a ordem, é fazer do certo o errado e do errado o certo, né? Isso que está acontecendo muito hoje no mundo, né? Acontecendo muito hoje no mundo, né? Então tudo isso aí são artimanhas de Satanás, né? Então o mundo está assim, gente, tá? Guerras e rumores de guerra, fazendo medo da população, que é outra arma de Satanás, fazer medo da população. Quantas das pessoas, quantos de nós não ficamos pavorosos, né? Apavorados com essa guerra biológica aí desse vírus, né? Que matou, né? E morreu muito mais gente de medo, né? Do que do próprio vírus, né? Tá? Mas aquelas pessoas que realmente entenderam que assim como Satanás tem domínio do mundo, o mundo que ele domina, assim, as pessoas que o permitem, Deus tem domínio sobre os seus. Então, se nós estamos com Deus, gente, nós poderemos ser protegidos de tudo isso. Por isso que eu criei esse canal, que seja, até o nome do canal ele é propício, né, para esses últimos dias, Momentos Diários com Jesus Cristo. Então, se nós somos um seguidor de Deus e de Jesus Cristo e queremos nos livrar das ciladas, do caos desse mundo, a gente tem que estar com Deus. E ter esses momentos diários, eu tento aqui proporcionar, fazer minha parte. Mas você tem que fazer individual, você tem que ter seu tempo. Esse é o tempo que eu digo, gente, não é 10, 15 minutos não, você tem que tirar 1 hora, 2 horas para ficar com Deus. Eu mesmo, quando eu acordo, gente, eu faço minha oração, canto 3 hinos da igreja, né? E leio minhas escrituras, leio, estudo. Tá? Isso aí é uma prática que eu já tenho há mais de anos. Tá? Então, dessa maneira, eu estou me prevenindo contra os males desse mundo, estou me aproximando de Deus e para mim não tem vírus, não tem guerra que me apavore. Eu estou com Deus, eu estou com minha alegria, minha paz, minha tranquilidade. Aconteça o que acontecer. E eu sinto protegido por Deus, eu sinto amado, eu sinto seguro, eu sinto protegido, eu sinto que eu sou defendido por Deus, então eu não tenho medo, cara. Eu não tenho medo, porque eu procuro estar com Deus. Então, porque eu sei que a promessa de Deus é verdadeira, que Ele fala que no mundo tereis aflições, né? Tá? Agora, se nós estamos no mundo sem Deus, aí a gente tem motivo de ter medo de tudo, de ficar apavorado com o que acontece, né? Sem entender o porquê. Mas quem está com Deus, a gente tem o domínio de Deus, a proteção de Deus. Por isso que é importante a gente ter os nossos momentos diários com Jesus Cristo.
Eu aqui é apenas uma parcela que eu tento ajudar cada um dos irmãos, né, membro da igreja ou não, a entender a importância de estar com Deus diariamente. Fazer sua oração, seu jejum, sua leitura, ter fé, guardar os mandamentos, ser obediente a Deus, né? Dessa maneira a gente se livra das ciladas de Satanás, que está em curso, né? Está em curso. E isso vai piorar, viu? O mundo vai se tornar mais ainda ruim de se viver, no sentido assim, que não está com Deus, né? Quem está com Deus, a gente ainda pode desfrutar de momentos felizes, com a nossa família, com os nossos passeios, com os programas da igreja, indo ao templo, indo à igreja. Então, né? Só questão de sabedoria. Escolhei hoje a quem sirvais, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você fizer essa decisão, a gente terá a proteção de Deus. Quem obedece é protegido pela lei. Quem obedece à lei de Deus é protegido pela lei de Deus. Então não tenha medo, gente, do mundo como está. Tenha medo no momento que você desistir ou se afastar de Deus. Mas se você está com Deus, não há medo de vírus, guerra biológica, guerras armamentistas que está em perigo a qualquer momento das nações, né? Sempre o Senhor vai nos livrar se nós estivermos com Ele. Então esse é o meu vídeo de hoje, gente. Não tenha medo, né, nestes últimos dias. Não tenha medo da vinda de Jesus Cristo. Os profetas têm falado constantemente que Ele está vindo e têm nos alertado o que é que nós devemos fazer. Tá? Nós realmente estamos nos últimos dias mesmo. Então que nós possamos decidir qual o lado que a gente quer ficar. Se é do bem ou se é do mal. O lado do bem é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a obediência aos mandamentos. O lado do mal é Satanás, né, e as coisas ruins que está aí no mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de Deus. Essa é a minha mensagem, esse é meu vídeo que eu deixo com vocês, testificando que são coisas verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus e tenha uma boa noite. Até o próximo vídeo.